Olá pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão da UFO, processo seletivo 2025-2, prova tipo 1, questão de número 68. Bom, aqui está todo o contexto da questão de número 68 deste exame, mas agora nós vamos nos ater à parte mais importante desse texto. Vejamos. Antônio faz a viagem toda desde o início. Então, Antônio faz a viagem toda, todo o trajeto. Enquanto Bruna embarca na primeira parada. Então, a primeira parada acontece após Antônio ter percorrido 1/3 do trajeto. Então, vamos prestar bastante atenção nessas marcas. Antônio faz o trajeto todo da viagem. Bruna começa na primeira parada. A primeira parada acontece quando 1/3 da viagem já foi percorrido. Então, quer dizer que ela vai percorrer 2/3 da viagem junto com Antônio. Caio embarca na segunda parada, que ocorre na metade do caminho, ou seja, na metade do trajeto. Lembremos, Antônio começou a viagem desde o princípio. Bruna chega para a viagem a partir do primeiro 1/3 do trajeto. Então, 1/3 já havia sido percorrido sozinho por Antônio, ela chega. Então, ela percorre 2/3. Entrando na primeira parada, o Caio já entra na segunda parada, que ocorre na metade do caminho. E a Daniela, que é a última a embarcar, ela embarca na terceira parada, que acontece 1 quilômetro após a segunda parada. Não podemos esquecer que a segunda parada é aquela que acontece na metade do caminho. Tudo isso sendo levado em consideração, vamos lembrar que os 4 amigos dividem o valor total da viagem de maneira proporcional. Proporcionalidade é uma temática que sempre está presente nas provas e nos exames da UFO. É proporcional à quilometragem percorrida por cada um deles. Beleza. A viagem total ficou em R$ 28 e a questão quer saber o que Bruna quer saber, a distância que Daniela percorreu, sabendo que Bruna pagou um total de R$ 8. Então vejamos a situação como um todo. Observemos que aqui no contexto, a primeira parada ocorre quando se completa ou já foi percorrido 1/3 do trajeto. Então nós temos aqui a fração 1/3. A segunda parada é localizada numa região que fica na metade do trajeto. Então, eu tenho um trajeto dividido em 1/3 e eu tenho um trajeto dividido em 1/2. Então, nesse momento, lembremos que nós estamos trabalhando com frações com denominadores diferentes, 1/3 e metade. Então, o que nós precisamos fazer primeiro? Mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum dos denominadores, porque precisamos trabalhar com frações com denominadores iguais, principalmente se formos somar frações. Então, nesse caso, é o que nós teremos que fazer, o somatório da distância percorrida por cada um, para dividir o valor total da corrida proporcionalmente para cada um deles. Então, tirando o mínimo múltiplo comum dos denominadores 2 e 3, denominador 3 de 1/3 e denominador 2 de 1/2, nós temos o número 6. Uma maneira tranquila para fazer essa questão é imaginarmos a corrida toda como se ela fosse uma trajetória em linha reta, que então, neste ponto, neste sentido, foi dividida em 6 partes iguais, porque 6 partes iguais é o mínimo múltiplo comum para os denominadores 2 e 3. Feito isso, vamos lá. A primeira parada, vamos repetir aqui o texto, ela ocorreu 1/3 da trajetória, ou 1/3 do caminho. Se vocês perceberem essas marquinhas que eu coloquei em amarelo, verá que o trajeto todo, pelas marquinhas amarelas, foi dividido em 3 partes iguais. Olha, a primeira parte tem 2 pedaços, a segunda tem 2, a terceira tem outros 2. Então, aqui eu dividi o trajeto em 3 partes iguais, aqui é a primeira parada.
Lembrando que o trajeto então foi dividido em 6 partes iguais. E aqui de vermelho eu assinalei a segunda parada, que seria metade do caminho. Agora vamos observar o seguinte. A terceira parada aconteceu depois da segunda parada, 1 quilômetro após. Então, não sabemos exatamente onde fica a terceira parada, por isso que eu coloquei ela em um ponto qualquer aqui, não exatamente em nenhuma das marcas pré-estabelecidas. Continuemos. Se eu entendi que o mínimo múltiplo comum dos denominadores 2 e 3 é 6, então eu imagino o trajeto todinho dividido em 6 partes, onde a primeira parada representa 2 delas, a segunda parada representa 3 dessas partes, e a distância que Daniela percorreu seria 3 pedaços, 3 partes, menos 1 quilômetro, porque quando ela entrou na terceira parada, 1 quilômetro após a metade já havia sido percorrido. Então vamos registrar cada um desses itens. Lembremos que Antônio fez a viagem toda, ou seja, ele percorreu todo o trajeto. Então ele percorreu as 6 partes. Estou chamando de cada parte de x. Se eu chamar cada parte de x porque eu não sei a distância total do trajeto, então vou chamar cada parte de x, cada componente de x, o trajeto todo percorrido por Antônio seria 6x. Lembra que eu preciso da quilometragem percorrida por cada um deles para fazer a divisão proporcional. Beleza. Seguindo, nós temos a primeira parada onde a Bruna entrou. Ela entrou em 1/3 do trajeto já percorrido. Se 1/3 já estava percorrido, ela percorreu 2/3, ou seja, ela percorreu as 4 partes restantes. 2/3 do trajeto todo, que seria 6x, é 12x sobre 3, que é igual a 4x, ou simplesmente olhando aqui no desenho, repito, Antônio percorreu 6 partes, que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, e, é claro, Bruna percorreu 4 dessas partes. Na sequência, eu tenho o momento em que Caio entrou, embarcou nessa viagem, que é exatamente no meio do caminho. Se o trajeto todo tem 6 partes iguais, metade do caminho são 3 partes. E, por último, vamos fazer com que a Daniele embarque nessa viagem. Para a Daniela embarcar nessa viagem, nós lembramos que ela entrou 1 quilômetro depois da segunda parada. A segunda parada se deu na metade do caminho, que é 3x. Como ela entrou 1 quilômetro depois, essa distância deslocou 1 quilômetro para menos. Então, seria 3x. 3x é tudo que faltava para terminar o caminho, que é a segunda metade. Porém, quando ela entrou, já havia sido percorrido 1 quilômetro. Então, é 3x menos 1 a distância que ela percorreu. Agora que eu sei algebricamente falando, a distância percorrida por cada um deles, vamos fazer a soma, porque aqui já está o valor total da viagem. O valor total da viagem é o somatório de toda a quilometragem rodada. Então, vamos lá, em valores, Aqui eu quero em quilometragem. Em quilometragem, Antônio percorreu 6x, Bruna 4x, Caio 3x e a Daniela 3x menos 1. Somando os quilômetros rodados de todos eles, daria um somatório igual a quanto? A 16x menos 1. Por que 16x menos 1? 6x de Antônio, 4x de Bruna, essa é a parte mais difícil de ser interpretada, 3x de Caio e 3x menos 1 de Daniela. Se eu entendi tudo isso, eu entendi a coluna dorsal da questão. O resto é só lembrar que 6 e 4 dá 10, com 3 dá 13, com 3 dá 16, menos 1 porque Daniela entrou 1 quilômetro depois da segunda parada. Feito isso, eu tenho um total de 16x menos 1 como quilometragem rodada. A essa quilometragem rodada corresponde o valor total de R$ 28,00. E está dizendo que Bruna, a que rodou 4x, pagou R$ 8,00. Então, fazendo aqui uma proporcionalidade, razão e proporção são questões que caem demais em todos os exames externos. Todo aluno precisa ir preparado para esse tipo de questão.
que envolve equação, razão e proporção, os conteúdos mais cobrados em todo o exame. Então vamos lá, voltando à proporcionalidade, 16x menos 1 é diretamente proporcional ao valor 28 do valor pago pela viagem total, aqui a quilometragem total. 4x é o valor da Bruna, que é a distância, é a distância que ela andou, o valor que ela pagou, equivalente a esses 4x de distância, né, percorrida, é R$ 8,00. Beleza. Podemos simplificar em toda a proporcionalidade uma das colunas. A coluna fácil de ser simplificada aqui é a coluna do 28 e do 8. Essa coluna dá para dividir todos os dois por 4, obtendo a resposta 7/2. No lugar do 28 sobre 8. Dividi tudo por 4. 28 por 4 e 8 por 4, que também deu 2. Deu 28 por 4 é 7, 8 por 4 é 2. Simplificando, fica mais fácil resolver a próxima equação. Como as grandezas são diretamente proporcionais, por que diretamente proporcionais, Flávio? É o seguinte, se eu rodo mais, eu pago mais. Se eu rodo menos quilômetros, eu pago menos. Então, o valor final de uma viagem é diretamente proporcional à quilometragem. Quanto mais quilômetros eu rodo na viagem, maior é o valor a pagar. Então, quanto mais quilômetros, maior valor, diretamente proporcional. É o caso aqui. Aí, costumeiramente, a gente diz que faz multiplicação cruzada. Então, eu teria que fazer 16 menos 1 vezes 2x, desculpa aí um pouquinho da rouquidão, é uma gripe, e 4x vezes 7. Feito isso, né, a famosa multiplicação cruzada, agora é só resolver essa equação. Daria ainda para pegar essa linha toda e dividir por 2. Facilitaria ainda mais o nosso próximo passo na equação. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. 2 vezes 16x é 32x, 2 vezes menos 1 é menos 2, e 4x vezes 7, 28. Feito isso, esse 28 passa para o primeiro membro negativo, né? Operação inversa, e o 2 passa positivo, também pelo critério da operação inversa. Também poderíamos dizer, de maneira mais correta cientificamente falando, pelo caminho da matemática, que a gente estaria subtraindo 28 dos dois membros, 32 menos 28 seria 4x, e estaríamos adicionando 2 a cada membro, que seria exatamente as operações inversas. Então, subtraindo 28x de cada membro, 32 tira 28, sobra 4, 28 tira 28, não sobra nada. Ainda nos dois membros, vou somar duas unidades, que é o contrário de subtrair 2. Então, menos 2 mais 2 zera no lado esquerdo, e o lado direito ganharia 2 unidades. Então, por isso que, resumindo tudo, ficaria 4x igual a 2. Se 4x é igual a 2, x é igual a 2 sobre 4 e, equivalentemente, 0,5 km, ou meio quilômetro, né? Então, cada x desse trajeto vale meio quilômetro. Agora, vamos voltar à distância percorrida por Daniela, que é a pergunta da questão. A Daniela percorreu um total de, lembra, ela entrou após a metade. Então, se ela entrou após a metade é 3x, ela entrou 1 km depois. Então, ela rodou 1 km a menos do que essa metade. Então, a metade do trajeto é 3x, x está valendo 0,5, então 3 vezes 0,5 é 1,5 km, 1,5 km menos 1 é 0,5 km. Bom, a pergunta foi em cima de Daniela. Em cima de Daniela, né, ou exatamente da personagem Daniela, a distância rodada por ela só foi 0,5 km. Mas já essa questão foi contestada, ela será anulada porque a pergunta correta seria em cima de um outro personagem, né, que seria o personagem Antônio. O personagem Antônio rodou sim 6 vezes meio quilômetro, 3 quilômetros, seria a alternativa letra B. Mas como foi digitado o nome errado, o nome Daniela, não tem alternativa e a questão estará anulada. Gente, até a próxima questão. Um abraço.